Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô muito animado para começar a gravar uma sequência de vídeos falando sobre investimentos. Isso para te ajudar a começar a investir na prática, entendendo o que realmente é importante na sua trajetória e fugindo de armadilhas ou então de atalhos que podem dificultar muito você alcançar os seus objetivos financeiros. E por que eu fico muito animado para falar sobre isso? Investimentos, planejamento financeiro foi o que transformou minha vida, o que me fez deixar um concurso público onde eu tinha estabilidade para empreender, correr atrás principalmente ao meu propósito e assim focar em atividades que eu considero mais relevantes para mim. E por isso que da minha parte eu vou me empenhar ao máximo para entregar um excelente conteúdo para você. Em contrapartida eu peço o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer, a continuar produzindo conteúdos. E vamos lá porque esse assunto pode ser um divisor de água para você também. Nos últimos anos, muitas pessoas estão buscando informações sobre como começar a investir, sobre como investir no mercado financeiro. E isso trouxe uma escalada de menos de 1 milhão de pessoas para aproximadamente 5 milhões de pessoas investindo na Bolsa de Valores hoje. Isso é uma notícia excelente, significa que estamos amadurecendo a maneira de lidar com dinheiro, com patrimônio, mas por outro lado nós temos um problema, que é o fator de falta de conhecimento, o despreparo que 98% das pessoas têm ao investir. A gente pode falar que a maioria dos investidores não estão adequados ao seu perfil de investimento, ao que realmente é importante para ele e com uma boa escolha de ativos financeiros. Seja ações, fundos imobiliários, títulos de renda fixa. Mas tudo isso a gente vai falar na sequência, detalhando sobre esses ativos e como você deve estruturar esses seus investimentos e o planejamento financeiro. O primeiro passo, mais importante do que escolher onde investir, é ter uma convicção sobre onde não investir. E aí nós vamos começar já falando de promessas de rentabilidades altas em ativos que você não entende bem e sem nenhuma regulamentação, nenhuma lei que abranja esse tipo de investimentos. A gente ouve falar muito de pessoas que caem em pirâmides financeiras, em golpes financeiros, e são incontáveis os casos que a gente escuta. O primeiro ponto é: não acredite em propostas boas demais e sempre invista por meio de instituições financeiras credenciadas junto ao Banco Central, regulamentadas pela CVM e que podem trazer realmente ativos financeiros bons e extremamente seguros para o seu patrimônio. Agora, o segundo ponto que você não deveria investir é a poupança. Eu aposto que você já ouviu falar que a poupança não é um bom investimento, mas em verdade a gente não pode nem considerar a poupança investimentos. A poupança ainda é o principal meio de guardar patrimônio das pessoas no nosso país e ainda hoje ela possui aproximadamente 1 trilhão de reais. Para ser mais exato, o último boletim informou que há mais de 967 bilhões de reais guardados na poupança. Tudo bem que ela mantém a liquidez, que as pessoas acreditam na segurança dela, mas nós temos no mercado financeiro ativos financeiros com a mesma liquidez, traduzindo a velocidade em que você coloca a mão nesse recurso financeiro. E aí a gente pode falar de títulos do Tesouro Nacional, onde você está emprestando dinheiro para o governo federal. E aí nós temos que concordar, a possibilidade de você não ter segurança desse recurso é somente apenas se o Brasil quebrar. E quando se fala de bloqueio de ativos, as pessoas se lembram daquele caso do Collor, mas lembrando que naquele momento o que foi bloqueado foi a poupança das pessoas. Então a liquidez é o prazo em que você consegue resgatar os ativos financeiros que estão investidos. Mas qual que é o problema principal da poupança? Ela tem uma rentabilidade muito baixa. Atualmente a poupança está pagando aí em torno de 5% ao ano, enquanto outros ativos com igual segurança ou mais, eles estão pagando praticamente o dobro desse valor. Outro ponto que você deve levar em consideração é que a inflação do período acumulada, ou seja, perda do nosso poder de compra, ele é superior ao valor da rentabilidade da poupança. Então, mesmo que aquele valor esteja aumentando alguns reais na sua conta, na verdade você está tendo poder de compra, você tem possibilidade de adquirir muito menos bens com aquele valor guardado com o passar dos anos. Mas beleza, você entendeu que liquidez é esse acesso rápido ou não que você terá aos seus recursos. Mas como que você vai investir agora, já que não na poupança? O ideal é que você abra conta em uma corretora de valores. Há diversas corretoras de valores no país, regulamentadas e registradas junto à CVM. As duas principais corretoras de valores possuem uma prateleira imensa de produtos financeiros. E é isso mesmo, a gente chama de prateleira por analogia ao shopping ou ao supermercado, onde existem diversos produtos de diversas marcas
e dentro dessas possibilidades, eles brigam para ofertar um produto melhor para você, graças à concorrência, e te possibilitam de forma completa escolher ativos como renda fixa, ações, fundos imobiliários, como títulos do Tesouro Direto, investir em CDBs, LCIs, LCAs, mas pode ficar tranquilo que essas siglas, elas com o passar do tempo vão ficando mais tranquilas para você entender. E além disso, eu tenho um guia de investimentos completo que está aqui no link da descrição, gratuito, que você pode baixá-lo e que vai contribuir muito na sua jornada de investidor. Sobre a corretora de valores, uma dúvida comum que eu recebo dos clientes é: e se a corretora quebrar? Na verdade, você não precisa se preocupar com isso, já que os seus investimentos estão vinculados ao seu CPF. Isso significa que, independentemente do que aconteça com a corretora de valores, você não perderá seu dinheiro e você pode simplesmente transferir os seus ativos para outra corretora. Isso é conhecido como transferência de custódia, é um procedimento prático e mais comum do que você pode pensar. Então, ok, após a abertura da sua conta na corretora de valores, um ponto de extrema importância é você criar uma reserva de emergência. Tradicionalmente, esse nome é dado a uma quantidade de recurso que você investe em um produto de alta liquidez, velocidade que você consegue resgatar os recursos e que vai ficar lá, investido para uma eventual necessidade que você tenha. Afinal, o imprevisto, ele pode acontecer. E aí você pode precisar resgatar de imediato os recursos de uma despesa extraordinária para consertar o seu veículo, ou em razão de uma demissão, ou qualquer ato imprevisto que possa mudar a sua situação financeira ou da sua família. É extremamente complicado você precisar utilizar de reservas para problemas de saúde e não ter de onde tirar esse recurso. E aí que vai agir essa sua reserva de emergência. O ideal da reserva de emergência é o equivalente a 6 a 12 salários. Isso vai depender muito da sua realidade, da sua estabilidade e da sua base financeira. Se você ficar com dúvidas sobre como fazer esse cálculo ideal para a sua realidade, você pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida ou então mandar lá no meu Instagram, que diariamente eu respondo perguntas de pessoas sobre planejamento e sobre como investir. Enquanto você constrói sua reserva de emergência ou investe recursos para resguardar essa parte, é ideal também que você constitua um seguro. Os seguros não são somente aqueles de morte, mas um seguro para incapacidade temporária, pelo momento que você possa ficar sem trabalhar em razão de um problema de saúde ou de qualquer outra eventualidade. Profissionais como médicos, que são principalmente os meus clientes, muitas vezes trabalham utilizando-se das mãos e necessitam estar em plena saúde para executar suas atividades. Um afastamento por 20 dias, por exemplo, de um cirurgião plástico, pode reduzir drasticamente a sua receita naquele mês. Igualmente, existem seguros que vão te proteger de uma eventualidade, de uma doença, e se você tem família, é de extrema importância que você cuide e os proteja. E o seguro vai agir quanto a isso, sendo ali um escudo para essa sua proteção. Beleza, agora passada essa parte desse planejamento inicial, surge o momento de você começar a investir em objetivos e realmente construir uma carteira de investimentos para longo prazo, buscando maiores rentabilidades, buscando maior diversificação de produtos financeiros, tendo uma distribuição estratégica dos seus investimentos. Eu, como profissional do mercado financeiro, tanto na minha carteira pessoal como atendendo os meus clientes, eu busco uma estratégia de investimentos conhecida como Asset Allocation, que basicamente é uma alocação de recursos estratégica, buscando estar sempre investido em várias classes de ativos. Então agora nós começamos essa melhor fase de investir para objetivos e para o longo prazo. A primeira coisa que eu queria que você se lembrasse é que o ato de investir vai se tornar um hábito na sua vida. Isso vai ser essencial para que você consiga grandes resultados. O conceito de liberdade financeira seria quando você possui já investimentos que com os seus rendimentos são suficientes para sustentar todas as suas despesas. Você pode investir também para objetivos em específico, como para a aquisição de uma casa, ou para a realização de uma viagem internacional, ou até mesmo para tirar da gaveta aquele sonho de empreender. Você objetivar algo materializando esse seu investimento, com certeza vai te ajudar muito quanto à sua disciplina e o hábito de investir, sabendo onde você quer chegar. Mas para isso você deve investir em ativos seguros.
seguros. No caso da renda fixa, o recomendado é que você invista em ativos que têm a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que tem a obrigação de garantir créditos até 250 mil por instituição financeira em caso de quebra da instituição financeira onde seus recursos estão investidos. Portanto, se você tiver até R$1 milhão investido, desde que esteja dentro dessa quantia de R$250 mil por banco, você consegue ter esse resguardo de proteção caso a instituição financeira tenha algum problema para te pagar. Dentro da variedade de títulos de renda fixa, é bem recomendado que você busque por certificados de depósitos bancários, em que você estará emprestando seu dinheiro para bancos e instituições financeiras, ou que você procure títulos do Tesouro Nacional, onde você vai investir em ativos de dívida do governo. Após isso, e entendendo mais sobre investimentos, chega a hora de investir em renda variável. Se você contar com um consultor de investimentos, de um profissional do seu lado para montar sua carteira junto com você, analisando seu perfil, você pode muito bem já montar uma carteira diversificada contendo todas as classes de ativos. Agora, se esse ainda não é o seu momento, é importante que você escolha ativos de forma diversificada, mas mantendo principalmente a segurança. De maneira alguma, você deve investir em algo que você não conhece. Uma porta de entrada dos investimentos em renda variável da maioria das pessoas são os fundos imobiliários. Eles consistem em condomínios de pessoas que compram cotas de investimentos atrelados a imóveis. Traduzindo, imagine um galpão logístico ou um shopping onde possui diversas lojas e uma administração. Esses imóveis eles podem estar listados em bolsa de valores e te possibilitar comprar uma pequena fração dele. A partir disso, você passará a receber aluguéis com relação à sua cota. Se você tiver interesse em assistir um vídeo completo sobre fundos imobiliários, vai estar aqui na sequência dos vídeos. Um ponto interessante dos fundos imobiliários é que eles, por lei, têm a obrigação de distribuir 95% do lucro líquido aos seus cotistas. Dessa maneira, você vai receber, em regra, todos os meses, isento de imposto de renda, esse retorno do seu fundo imobiliário. É algo que se assemelha muito a aluguéis de uma sala comercial, caso você compre, mas que tem algumas vantagens a mais, na minha opinião. Com relação a ações, a gente tem que detalhar bem, porque as ações elas podem ter uma variação de preço 3 vezes maior ou mais, a depender, que os fundos imobiliários. Mas dentro dessa distribuição você já sabe ali um básico dos investimentos e de como começar. Eu vou dividir esse vídeo em algumas partes para não ficar longo demais. Se inscreva no canal, curta o vídeo se você gostou até aqui e acompanhe, porque na sequência tem um novo vídeo, provavelmente vai estar aqui na descrição ou aqui em cima, que é a sequência dele, onde a gente detalha sobre os fundos de investimento. Particularmente é uma classe que eu gosto muito e principalmente alguns que te possibilitam ter a rentabilidade da bolsa norte-americana e investir até internacionalmente na economia mais forte do mundo. Então, se você quer realmente se tornar um investidor profissional, eu te convido a acompanhar nosso conteúdo, baixar no link que está aqui na descrição o e-book, que você pode até colocá-lo junto à aula para ir acompanhando, e no próximo vídeo a gente vai continuar detalhando esse impressionante mundo dos investimentos e a possibilidade de transformação que ele tem para a sua vida. Qualquer dúvida pode deixar aqui que eu estou à disposição para te ajudar. Valeu, abraço!